Agora chegamos ao nosso 10º estudo sobre o Sermão do Monte e algumas coisas que já vimos, que estão bem no fundamento do ensino de Jesus. A primeira foi que ele é o reino de Deus, e o reino veio. E ele exibiu o poder do reino, e agora ele está ensinando as pessoas a respeito do discipulado do reino. E a segunda coisa que já vimos é que cada um desses 3 capítulos, em Mateus 5, 6 e 7, pode ser resumido pelo uso de uma palavra. Capítulo 5, pela palavra cumprimento. E agora o capítulo 6, pela palavra Pai. E no capítulo 6, Jesus está ensinando os seus discípulos que o conhecimento de Deus como nosso Pai Celestial nos livra das pragas muito comuns na vida espiritual. A primeira é a praga da hipocrisia. E ele vem lidando com isso no capítulo 6, versículo 1 até o 18. Mas agora ele vai chegar a algo que, de certa maneira, pode ser ainda bem mais abrangente. Conhecer a Deus como nosso Pai Celestial não apenas nos livra da hipocrisia, mas nos versículos 19 a 34, Jesus está nos ensinando que esta é a cura para a nossa ansiedade. Se a hipocrisia é uma praga entre os religiosos, então certamente é uma realidade que, especialmente em nossos tempos, a ansiedade é uma praga praticamente universal no mundo ocidental. E é uma coisa muito maravilhosa pensar que Jesus, que está um tanto preocupado com a hipocrisia religiosa, também tenha essa ternura por nós, que ele entende como realmente nós somos. Que muitos de nós, talvez por trás da nossa face corajosa, somos pessoas profundamente ansiosas. E nós queremos tentar lidar com a nossa ansiedade. Uma das coisas que provavelmente deveria ser mais clara do que realmente é para nós, é que se a nossa ansiedade não é causada por um distúrbio químico em nossos corpos, colocar produtos químicos em nossos corpos não pode ser a cura para a nossa ansiedade. Então Jesus quer nos ensinar aqui uma cura em longo prazo para as nossas ansiedades. A outra grande palavra que eu quero que vocês observem, que aparece nesta passagem, e de certa forma ela é a chave para esta passagem. Portanto, vocês vão notar que no início do versículo 25, ele liga essas duas seções, o versículo 19 a 24, e depois o versículo 25, até o final do versículo 34. É uma palavra importante da Bíblia, não é? Paulo, em Romanos capítulo 12, à luz de tudo o que ele nos ensinou a respeito do Evangelho, então de repente ele abre a porta para a aplicação na vida cristã. E ele diz, portanto, por isso, à luz de tudo isso, porque essas coisas são verdadeiras, há conclusões que vocês devem ser capazes de tirar deste ensinamento. E ele está fazendo isso, Jesus está fazendo exatamente a mesma coisa aqui. Embora, se não me engano, isso muitas vezes passe despercebido diante dos nossos olhos. Vamos ver aqui o versículo do 19 em diante. Nós vemos Jesus falando sobre tesouros, e que o olho é a lâmpada do corpo, e que ninguém pode servir a 2 senhores. Então, ele parece continuar falando a respeito da ansiedade. Às vezes pensamos que ele está falando sobre 2 coisas diferentes. Observe que o que ele vai falar é a respeito da ansiedade. Ele vai falar a respeito de como nós podemos ser libertos dessa ansiedade. Mas ele está fundamentando esse ensino no que ele pensa que causa essa ansiedade. Portanto, toda esta sessão, quando você enxerga que existe algo linkado, por isso, portanto, ele diz, não andeis ansiosos. Ele está realmente se referindo ao que ele já disse. E se vocês entenderem o que ele já disse, vocês vão começar a enxergar o que te livra da ansiedade. Eu me lembro de quando jovem sendo ensinado, quando você encontra a palavra, portanto, por isso, no Novo Testamento, e você se pergunta, por quê? Por que o portanto, por isso? Ou para que serve o portanto, ou por isso?
Então, nós devemos entender que o ensino de Jesus a respeito da ansiedade está ligado ao que ele acabou de dizer nos versículos anteriores. Porque ali, o que ele está fazendo como uma espécie de médico espiritual é que ele está colocando o dedo na ferida. Ele está concedendo um diagnóstico das causas da nossa ansiedade. Eu não tenho certeza se algum de vocês aqui é médico, mas tenho certeza de que a maioria de vocês sabe que às vezes vocês podem ir ao médico por causa de uma dor que vocês sentem e o médico irá dizer: deixe-me examiná-lo. Ele nunca vai direto na dor, não é? Dói aqui, não. Se você é um homem, é claro, que pensa, acho que vou escapar. Ele não vai descobrir onde realmente eu sinto a dor. Ele sabe muito bem onde está a dor. E ele caminha lentamente em direção à dor. Então ele diz, é aqui. E ele coloca o dedo bem no ponto. E é interessante enxergar Jesus fazendo isso. Ele tem um talento maravilhoso nos evangelhos de colocar o dedo bem na ferida. Então, qual que é o problema aqui? Eu suspeito que o problema, como Jesus o analisa, seja muito mais profundo e um tanto diferente do que a maioria das pessoas certamente pensam que realmente é. E Jesus está dizendo aos seus discípulos, vejam, aqui estão os sintomas. O primeiro sintoma é este. Vocês encontram isso nos versículos 19 até o 21. É colocar o seu tesouro no lugar errado. Por isso ele diz, não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Vivemos em um mundo muito diferente daquela era. Certa vez, eu morei em uma parte lá da Escócia, onde até os meus 26 anos não havia policiais. Se as pessoas saíam de férias com a família, nem se preocupavam em trancar as portas. Mas a maioria de nós não sabe nada desse tipo de sociedade. E essas pessoas também não sabiam muito sobre a sociedade. Se você tivesse posses, eles estariam em perigo, porque as traças iam entrar e comeria, porque a ferrugem também poderia destruir, ou porque até ladrões poderiam invadir e roubar. E é interessante hoje em dia, não é? Acho que uma das maiores indústrias dos Estados Unidos da América tem a ver com isso aqui, ó. A ansiedade que é criada pelos tesouros que possuímos. Agora, Jesus não está dizendo, vá morar em um mosteiro. Veja, tenha 2 batinas, trabalhe com a terra, viva uma boa vida. Ele entende que as posses são legítimas, mas ele está distinguindo, não é? Entre as nossas posses e os nossos tesouros. As coisas que nós possuímos com a mão aberta e somos capazes de dizer ao Senhor, é relativamente indiferente para mim se eu possuo isso ou não. Porque não é onde está o meu tesouro. Mas quando o meu tesouro é investido nas posses que eu tenho, no entendimento de Jesus, quando extraviei a verdadeira natureza do tesouro duradouro. Então, essa é uma receita para a ansiedade. Quanto mais você tem, mais seguro você compra. E quanto mais você recebe, mais ansioso você fica. Quando eu estava voando para Orlando, aconteceu pouco antes do avião decolar. Eles estavam anunciando que a porta estava sendo fechada e a senhora sentada na fila diante de mim descobriu que não estava com o celular. Todos nós sentimos a dor dela, porque nós estamos presos aos nossos telefones, celulares no quadril, algumas pessoas literalmente, algumas ao redor de suas orelhas. É praticamente impossível. Sabe o que você sente quando você perde o seu celular? A vida. E, no entanto,
é simplesmente uma coisa um tanto pequena, uma parte muito pequena da sua vida, mas nós investimos tanto do nosso tesouro que quando nós o perdemos é como se tivéssemos perdido um braço. Você ficará feliz em saber que eles encontraram o celular e a senhora fez uma viagem aliviada sentada na minha frente. Mas isso foi para mim como uma parábola de como tendemos a viver. Nós criamos ansiedade, porque o nosso tesouro está no armazém errado. E também criamos ansiedade, diz Jesus, porque nós temos os olhos que praticamente só deixam entrar escuridão através deles. Agora essa é uma afirmação um tanto integrante, não é? No versículo 22, Jesus diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. É uma bela figura, não é? Que ele está usando aqui. Se você possui olhos saudáveis, é como se houvesse luz dentro de você. E em algum lugar dentro de você, você parece, sabe... Você sente que de alguma forma ou de outra você está enxergando, mas se os seus olhos estão doentes, então não há luz por dentro e há escuridão, trevas por fora. Agora, o que ele está dizendo? Bem, ele nos dá a pista bem aqui. Ele nos diz que o que nós precisamos é de um olho saudável. E o que ele quer dizer com um olho saudável é que nós devemos olhar na direção correta. Vocês conhecem a velha expressão, você está de olho em alguma coisa? Faz muito tempo que não ouço isso, alguém dizer que eu estou de olho em alguma coisa. Não é uma expressão interessante? O que eles querem dizer com isso? Eu estou avaliando. Então, se os meus olhos estão focados em coisas de valor temporal, passageiro, no final do dia, ele diz que o meu corpo estará cheio de trevas e eu simplesmente não saberei onde posso encontrar um tesouro duradouro, eterno. Então eu vou pular de uma coisa para outra e para outra para encontrar um tesouro duradouro. E isso é uma receita para a ansiedade. Então aqui está a terceira ilustração. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Você praticamente pode sentir aqui que Jesus é praticamente um médico. Sabe, ele começou com coisas materiais. Ele disse, está doendo aqui? Quando eu pressiono isso aqui em você, está doendo? Está doendo? Você diz, bem, pressiona um pouco, vai. Mas eu posso lidar com isso. Então ele começa a pressionar o seu globo ocular. E isso é desconfortável. Mas então ele vai daí para ali e ele se move para o seu coração. E ele vai bem na sua lealdade. E eu acho que particularmente para nós como cristãos e para esses discípulos que estão escutando isso especialmente aqui, isso foi como se ele estivesse direto no centro da dor, da doença e da ansiedade. Isso, acima de tudo, cria a ansiedade de tentarmos servir a dois senhores. Gostaríamos das bênçãos do Evangelho, mas simplesmente não podemos abrir mão de outras coisas. A supercola deste mundo é tão forte que simplesmente nós não conseguimos nos libertar, dependemos disso. E Jesus está dizendo, vocês entendem qual é o problema aqui? O que Deus nos deu no mundo não é para nós sermos servos, é para usarmos para a nossa glória? Não, é para a glória dele, mas sim, também pode ser para a nossa bênção. Quando essas coisas se tornam os nossos senhores, nos encontramos em um conflito cocheando entre dois senhores, e isso é uma receita para a ansiedade. Essa é uma receita para dizer, sabe, se eu sirvo ele, eu vou ter que desistir daqui, eu acho que eu não posso viver sem isso. Isso para muitas pessoas é a grande luta, no ponto em que elas percebem que Cristo as está chamando para o seu reino e para todo tipo de coisa. Acho que para as pessoas da minha idade, quando nos tornamos cristãos na adolescência, uma das primeiras coisas que você pensaria é:
eu vou perder a maioria dos meus amigos. E especialmente para os jovens, que pode ser uma enorme pressão dos colegas. E o que isso produz? Só produz ansiedade. Produz ansiedade sobre... Eles são realmente meus amigos? E aqui está a promessa do Evangelho, que eu acho que teria que dizer quando adolescente, que tive que lutar com essa pergunta. E se isso significar que eu irei perder os meus amigos? E como alguém que começou a ler a Bíblia, eu encontrei Jesus dizendo, sabe, ninguém desistiu de coisas como amigos, sem receber 100 vezes mais ainda nesta vida, bem como as bênçãos da vida futura. Se alguma vez houve uma promessa de Jesus que se cumpre, essa é uma promessa que se cumpre, mas só se cumpre quando você não está mais tentando servir a dois senhores e descobre que um deles, que deveria ser seu servo, na verdade, torna-se o seu mestre, te escravizando. Agora ele está dizendo que todas essas coisas produzirão ansiedade em nossas vidas. E parte da razão é porque não estamos pensando claramente a respeito do Evangelho. E é aí que entra este por isso, no versículo 25. Portanto, por isso ele diz, então ouça o médico agora, Senhor, esta é a situação, esta é a doença, por isso eu estou prestes a te dar o único remédio que vai te curar. E Jesus agora passa do seu diagnóstico dos sintomas da nossa ansiedade para prescrever a cura do Evangelho para essa ansiedade. O que nós precisamos fazer? Qual é a prescrição de Cristo? O que é que Ele nos chama para entendermos? Bem, Ele nos chama para entender o Evangelho. Ele nos chama para entender o que significa poder chamar Deus de seu Pai Celestial. E você irá notar como Ele faz isso. Por isso vos digo, e aqui está o primeiro aspecto. Ele diz, eu tenho algumas prescrições para vocês. A primeira é esta. Vocês precisam pensar nas implicações do reinado do Pai Celestial no mundo. E Ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Agora por quê? Ele diz, por que é que as pessoas estão ansiosas? Se você é um homem de Marte visitando este país por uma semana, e como você está viajando, está sempre nos aeroportos e nos supermercados, está pegando todas as revistas que você pode encontrar, como um caminho para o que são as coisas mais importantes deste mundo, para as pessoas que vivem neste mundo. Seria essas coisas, não seria? Seria o que você come, o que você bebe e o que você coloca no seu corpo, de uma maneira ou de outra. O homenzinho de Marte, verde ou não, assumiria que o objeto de adoração em nosso país somos nós mesmos e o nosso corpo, e o que estamos comendo, e o que estamos bebendo, e o que nós estamos vestindo. E há toda uma indústria que nos diz, esses são os seus deuses, e nós os adoramos. Veja, havia uma loja muito famosa na costa oeste, uma fábrica de esportes, coisas de esporte, que estava menos interessada no esporte, mais interessada em vender as mercadorias que as estrelas usavam. Em particular, eles vendiam calçados. E uma de suas lojas era conhecida como... me deu um branco aqui porque eu não tenho uma lembrança disso, mas era conhecida como o Templo, acho que é isso. E ninguém pensava duas vezes, mas falava de uma verdade devastadora. Sabe, que não é legal usar determinado tipo de sapato, especialmente se você é jovem. Mas é legal usar, quer saber? Porque você sabe quem usa, você sabe o quê. E Jesus está dizendo, queridos amigos, apenas afastem-se por um momento e vejam o que está acontecendo aqui. Vocês precisam ser libertos disso. E a única maneira de se livrar disso é discernir
que isso é um senhor ruim. Mas o Pai que reina sobre todas as coisas é o melhor de todos os mestres, senhores possíveis. Ele nos diz como isso funciona. Ele diz, veja, simplesmente pense nisso. A vida é mais do que comida, bebida e roupas. Versículo 25. Versículo 26. Levantem os olhos. Observe as aves do céu. Saia dos shoppings. Vá para o campo. E o que é que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar o Pai Celeste sustentando as aves do céu. Ele diz, pense bem. Quanto vocês podem acrescentar à sua estatura? Vocês fizeram isso quando tinham 9 anos e queriam ter a mesma altura que todos os outros da sua classe. Mas vocês não podiam deitar na cama à noite e crescer simplesmente por se preocuparem com isso. Então ele diz, veja, olhe para o jardim, olhe para a pureza da beleza das flores do campo que o Pai as reveste. Ele é o desenhista, o arquiteto requintado final. Então, com ele, vocês não precisam ficar ansiosos. E aí vem, ele diz, vocês não enxergam o que vocês estão fazendo? Vocês estão professando ser meus discípulos, mas estão pensando e vivendo como pagãos. Então pense, medite nas implicações de que vocês são filhos do Pai Celestial, que reina neste mundo. Então, ele pressiona o ponto com mais um ponto. E certifiquem-se de entregar a vida de vocês por completo a Ele. E há essas famosas palavras nos versículos 33 e 34. Ele disse para não andarmos ansiosos pelas coisas de amanhã. Mas como? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é uma promessa? Uma promessa que eu suponho que um ou outro aqui hoje poderia se levantar e dizer, foi assim que isso se tornou uma realidade em minha vida. Que ao buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, embora eu estivesse ansioso sobre o que poderia perder no processo, eu aprendi que Ele não é um devedor de homem nem de mulher. E Ele me concedeu todas as coisas de forma rica para serem desfrutadas. Agora, há um desafio aqui. Alguns de vocês conhecem o nome de George MacDonald, o escocês que teve uma influência muito grande na vida de C.S. Lewis. Que Lewis disse que achava que nunca havia escrito um livro sem pensar em George MacDonald. Os melhores livros de George MacDonald são fantasias. Em uma dessas fantasias, o personagem no centro da história se perde e encontra o velho da terra e está tentando encontrar o caminho para a terra prometida, por assim dizer. E o velho, o homem da terra, se levanta com uma pedra do chão e embaixo há um grande buraco bem escuro e diz ao homem perdido, esse é o caminho. O homem olha para dentro e diz, mas não há escadas. Não há escadas. E o velho da terra diz, não, você precisa se lançar, porque não há outro caminho. E é assim aqui, se lance, jogue-se nas mãos do Pai, e a ansiedade irá diminuir. Essa é a maneira de viver.